Nessa mesma época, Johnny Depp e a Amber Heard estão ali se separando. Uma separação bastante difícil. Ele alega que ele estava se separando porque logo após a morte da mãe dele, ele não via mais por que continuar naquele casamento. Não era um casamento mais feliz. Ela, por sua vez, dá uma trucada nele e pede a separação antes dele, que também é uma estratégia jurídica aqui que o Pavinato pode explicar para a gente. E ela, querendo ficar com o apartamento que eles tinham ali numa cobertura em Los Angeles, diz para ele, se você não me entregar esse apartamento, que é o que ela queria ficar, a coisa vai ficar feia. E os advogados instruem a Amber a também dizer que ela sofreu abuso doméstico. Eles se encontram nos tribunais, eles acertam ali uma quantia, né? Ele paga para ela 7 milhões de dólares. Ele deixa para ela a casa deles na Austrália, que o Johnny Depp... os dois cachorros, que deu aquela polêmica toda, que ele levou os cachorros para lá sem autorização da vigilância sanitária. Exatamente. Ela falsificou documentos na Austrália, ela quase foi presa na Austrália. O que acontece? Eles acertam tudo isso, escrevem uma nota conjunta, vão para a imprensa e dizem, olha, foi um casamento feliz, um casamento cheio de altos e baixos, mas vamos terminar isso aqui. Bem, você segue sua vida, eu sigo a minha, e por aí ficou. A princípio ficou por aí, mas não foi bem essa história. O que acontece? Em 2018, a Amber escreve um artigo de opinião, que é o chamado op-ed nos Estados Unidos, e diz que sofre violência doméstica, que sofreu violência doméstica. Ela só foi casada com Johnny Depp. Ela não coloca o nome dele nesse artigo, mas quando ela informa que sofreu violência doméstica e não diz de quem ela sofreu violência doméstica, ou seja, o Me Too, um movimento já bastante forte nos Estados Unidos, cresce e vem à tona. Johnny Depp é um abusador. Ela sofreu violência dele, que para mim foi um grande erro. Ela queria o quê? Com esse artigo, que a gente até vai explicar para vocês, que esse artigo também ele foi pensado, ele não foi uma estratégia tola, enfim. Mas ela diz aqui naquele momento que ela quer participar ativamente desse movimento Me Too e de um outro movimento, que é importante, são movimentos ali que cuidam dessa questão da mulher, mas ela não entrega o nome do abusador. Ou seja, os contratos do Johnny Depp começam a política do cancelamento vindo à tona. À tona, e assim, ele é cancelado nas maiores franquias do cinema americano. E a gente está falando aí de Piratas do Caribe e de Animais Fantásticos. Só para vocês terem uma ideia, o faturamento do filme, o menor faturamento de Piratas do Caribe está em torno de 900 milhões de dólares. E o mais alto em 1,6 bilhão de dólares. A gente está falando de Animais Fantásticos, a cifra é mais ou menos a mesma. E muitos outros filmes. O Johnny Depp é uma grande celebridade. Ela também é uma celebridade, mas em termos ali, né, quando a gente vai medir celebridade, ele está aqui. Todo mundo conhece o Johnny Depp. Ela é uma celebridade que ficou mais célebre por conta da celebridade que é o Johnny Depp. Claro, ele serviu de escada para ela. Inclusive para conseguir o papel em Aquaman. Melhor quando não está pensando. Mas aí o que é uma questão interessante aqui, Pavinato, quando ela escreve esse artigo, é o lançamento do Aquaman. E ali no Aquaman a gente tem dois grandes atores, duas grandes celebridades, tá? Um é o Jason Momoa e a outra é a Nicole Kidman. O que acontece? Ninguém mais falava de Aquaman, só se falava de Amber Heard sofrendo violência doméstica. Ela roubou a cena dos colegas fora da cena. Ou seja, além dela acabar com a imagem do Johnny Depp, ela estraga a premiere do filme, porque ninguém mais falava do Aquaman, ninguém mais falava do filme, só se falava do abuso que ela tinha sofrido. O detalhe, ela prometeu que ia doar os 7 milhões de dólares que ela recebeu no divórcio para uma organização de combate à violência contra a mulher no dia da estreia do filme. E ela não faz isso? Não, ela doou só metade. Ou seja,
ela mentiu, né? Então, assim, ela falou para a imprensa, eu não preciso desse dinheiro que ele está me dando, é praticamente quase que uma migalha, então eu vou doar isso, e a gente sabe que não foi o que ela fez. Ela vai pagar em torno de 33% só para advogados. Mas ela não doou tudo, foi o que ela tinha prometido. Então já começa uma coisa esquisita ali, e ela vira ali uma mártir desse movimento, né, de violência contra a mulher, do Me Too. Ela vira a cara desse movimento novamente, porque logo ela, uma mulher linda, bonita, sofreu violência doméstica de uma grande celebridade do cinema americano, do cinema mundial. E o que acontece? O Johnny Depp, esse artigo ele é republicado mundo afora, isso aí virou uma pólvora, né? O jornal The Sun republica esse artigo e ele vai lá. E o que ele faz? Ele processou o jornal The Sun na Inglaterra, que é do magnata Rupert Murdoch, mas ele perde esse processo contra o The Sun na Inglaterra, mas lá o juiz, ele dá a perda de causa para o Johnny Depp, dizendo que ele está convencido substancialmente dos fatos, embora eles não estejam provados, né? Então foi uma perda para o Johnny Depp, mas foi uma perda bastante estranha. O juiz não encontrou provas, mas ele se disse convencido e assim ele deu vitória de causa para o jornal The Sun. Mas o que acontece? Quando ela escreve esse artigo, e aí a gente tem que entender por que ela escreveu esse artigo. Ela escreveu esse artigo e não foi à toa. Lógico, ela também queria, né, celebrizar o nome dela naquele momento ali do filme O Aquaman, ganhar publicidade. Mas nós aqui, eu e ele, achamos que tinha mais coisa além disso. Porque quando você escreve esse artigo, vem bomba aí. E ela afirma que esse artigo foi lido e aprovado pelos advogados dela. Os advogados da época não são os mesmos que estão no tribunal agora. E o que acontece? Se os advogados leram esse artigo, se os advogados avalizaram esse artigo, é porque vem questões judiciais aí. Claro, até porque depois do caso da Inglaterra, quando Johnny Depp perde para o tabloide inglês The Sun, a própria advogada da Amber Heard diz que, na Justiça dos Estados Unidos, os fatos serão definitivamente comprovados. O autor é que dá a tônica do processo. Então, o estado da Califórnia, onde eles tinham residência, que era uma possível escolha, é um estado que é democrata, é um estado que é mais favorável a esse movimento Me Too, é um estado que dificulta a elaboração de provas, que é uma fase ali, quem já assistiu aí às séries como The Good Wife, The Good Fight, né, conhecem a famosa Kalinda, né, que é investigadora, que levanta provas, que mexe no lixo, que vai vasculhar a sua vida para ajudar ali durante todo o processo. E o que os advogados fazem? Vão para um estado onde é republicano, um estado onde facilita essa colheita de provas, então vai poder ser levado tudo ali para dentro do tribunal, vai ser uma grande lavação de roupa suja. E o que os advogados da Amber fazem? Eles querem cancelar. Eles querem anular. Exatamente. Porque eles sabem que eles estão ali num terreno bastante complicado, uma areia movediça, uma sinuca de bico, que foi muito esperto dos advogados do Johnny Depp. Só que o Johnny Depp, se ele promovesse ação na Califórnia, ele teria que comprovar a capacidade da Amber Heard indenizá-lo nos danos em que ele incorreu depois desse artigo, e a Amber Heard não tem condições de arcar com esses prejuízos. Então ele promove na Virgínia, que não obriga o autor da demanda a comprovar que o acusado ele tem capacidade de pagar o dano. E ele pede na ação da Virgínia, minimamente, que ele seja indenizado pelos danos sofridos de 50 milhões de dólares. Por que 50 milhões? 50 milhões, cerca de 25 milhões. Somente do filme da 6ª edição do Piratas do Caribe e outros 25 milhões da franquia Harry Potter. Mas isso é uma quantia mínima pedida. Ele pede para que ela seja condenada nesse mínimo de 50 milhões, valor esse que pode subir conforme a comprovação dos danos ao longo do processo. E vale lembrar que no último filme Piratas do Caribe, Johnny Depp ele ganhou 23,9 milhões só para gravar,
com a franquia, venda de produtos, direitos de imagem, os lucros dele chegaram a 300 milhões de dólares. Então você soma isso com a franquia Harry Potter, esses danos podem chegar a 800 milhões de dólares. Ou seja, ela pode ter que pagar 800 milhões de dólares para o Johnny Depp. É uma quantia absurda, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Bom, mas vamos lá. Aí o que acontece? Esse tribunal começou. E, naquele primeiro momento, ela, né, ganhou em Londres, ela falou, bom, tá difícil, mas aqui eu tenho boas chances, né? Ela tinha ali um grande número de mulheres a favor dela, a gente não conhecia tão bem a história de Amber Heard, e aí o tribunal começa. E diferente do que as pessoas imaginam, o Johnny Depp não mente, porque tem uma outra questão nos Estados Unidos que é muito interessante. Ninguém pode mentir na corte. Aqui no Brasil, o réu não precisa fazer prova contra si. Muito pelo contrário, ele tem até o direito de mentir. Lá não. Ele tem o direito de ficar calado, ele invoca a quinta emenda, mas ele não pode mentir porque pode trazer um problema maior ainda para ele. Crime de perjúrio. Exatamente. E aí a gente começa aquele processo e é lógico, os advogados da Amber começam o quê? Acabar com a reputação do Johnny Depp. Ele é um drogado, ele é um viciado, ele é um abusador. E eles começam a querer ligar a questão da droga com a questão da violência doméstica. O que é um grande absurdo. Por quê? Não é porque você é um drogado, e aí você é um drogado, você é uma pessoa doente, que você é um abusador, correto? Olha, nos meus períodos na faculdade de medicina, na psiquiatria, quando eu fiz mestrado e doutorado em aplicação psiquiátrica no direito, a gente nota que quem faz uso de drogas é igual ao álcool, né? O álcool e a droga entram, a verdade sai. Se você é um abusador, você vai ser um abusador potencializado. Os seus abusos vão aflorar. Mas se você não é um abusador, se você não tem um mau caráter, nem a droga nem o álcool vão te deixar um mau caráter. Elas somente vão potencializar aquilo que você é. Mas nós não sabemos realmente o que aconteceu ali. De fato, é uma pena que nós encontremos no Johnny Depp, que é um dos atores mais admirados no mundo, uma condição tão funda nessa questão das drogas, mas o fato é que a vida dos dois foi devassada no pré-processo, que é a fase que antecede ao júri, do Johnny Depp versus a Amber Heard. Tanto a vida pessoal dela quanto a vida pessoal dele foram expostas de maneira nua, crua, de maneira que ambos devem, se quiserem ganhar o processo, se não quiserem perder, devem assumir aí as suas responsabilidades, os seus atos de vida